Minha internet que está um pouco lenta hoje, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Tá conseguindo visualizar aí? Tá dando para ver? Tá dando para Tá ver? sim, professor, dá para ver. Então tá ok. Beleza, vamos lá. Bom, só relembrando aqui, na aula de ontem nós falamos sobre o orçamento empresarial versus orçamento de venda. Aí nós explicamos aqui essa diferença, né, entre os dois. Como fazer um orçamento empresarial em 8 passos. E aí nós iniciamos aqui o nosso orçamento. Boa Aí, tarde. boa tarde, Laís, tudo bem? E vocês também? Joia! Seja bem-vinda. Obrigada. E aí nós falamos também, né, dos primeiros passos, né, que nós começamos aqui pelo primeiro, que começa pelo diagnóstico financeiro. E aí nós falamos deste diagnóstico, define os objetivos para o período. Após definir os objetivos, faça uma projeção de vendas. E aí nós falamos também dessa projeção de vendas. E aí nós vamos começar no 4 hoje. Falamos aí das projeções de vendas, como que funciona, o que nós esperamos, né, vender aí para os próximos meses, próximo trimestre, semestre ou próximo ano. Agora nós vamos, né, fazer aqui uma estimativa das demais receitas. E aí nós começamos aqui então. Além de projetar quanto você deve receber pelas vendas, é importante incluir qualquer outra receita esperada para o período. Aí vem, né, alguns exemplos aqui. Naturalmente, a maior parte da receita da empresa vem de venda de produto e serviço em sua atividade fim. Mas ela também pode receber dinheiro de aplicações financeiras, locações, cobranças de direitos autorais e de imagem, entre outros ganhos extras. Então, quando a gente fala dessas estimativas de receitas, não é só, né, a parte de vendas, se bem que essa é a mais importante. Quando a gente falando das receitas, nós já lembramos, né, que a nossa empresa ela vai ter renda através ali de venda, venda de produtos, venda de prestação de serviço, mas existem outras receitas, né, que podemos, né, colocar aqui, e nós temos aí o exemplo, né, das locações que podem acontecer. Nós temos exemplos também na questão de cobranças de direitos autorais e de imagem, aplicações financeiras. Vai que a minha empresa fez uma aplicação em um bolsa de valores e eu vou receber aí
uma parte, né, dos dividendos dessa bolsa. Então esses dividendos eles vão entrar aqui, né, nas minhas receitas. Eu posso vender um imóvel também, né, um terreno, e vai entrar aqui também nas minhas receitas. Aí eu vou fazer aqui, né, as estimativas de receitas ou estimativa de ganho para eu saber quanto eu vou poder investir. Liste todos os custos e despesas. Aí nós já falamos aqui das receitas, né, que é tudo que eu vou ganhar, e agora tudo que eu vou gastar, que é a parte ruim, né? A hora de gastar é complicado. Depois de ter uma boa projeção de receitas, é a hora de listar todos os custos e despesas esperados no orçamento empresarial. Existem 4 principais tipos de ganhos em uma empresa. Quais são? Gastos, né? Não é ganhos, é gastos. 4 principais tipos de gastos. Primeiro, custos fixos. E quando a gente fala desses custos fixos, o que seria, né? Gastos recorrentes que não se altera de acordo com o volume de produção, como aluguel do escritório e folha de pagamento. Por mais que aumente o volume de minha produção, meu aluguel vai ser o mesmo valor. Digamos que eu tenho uma empresa que eu trabalho com manutenção de carro, eu trabalho com venda de produtos, de pneu. Eu posso vender mais pneu, né? Eu posso vender 100, 200, 300 pneus a mais no mês. Isso não vai influenciar no valor do aluguel que eu pago pelo imóvel, né? Ali onde funciona o meu estabelecimento. Então a gente fala isso de custos fixos. Esses custos não será influenciado pelo volume, né, de produção ou pelo volume de produtos que eu vendo. É um custo sempre fixo. Ele não vai ter nenhuma variação, a não ser que, no caso aqui de funcionários, eu posso aumentar o meu quadro de funcionário. Aí sim vai mexer um pouquinho aqui na questão, né, desse custo, mas isso eu posso já fazer o planejamento e já colocar esse aumento e ele vai ser fixo durante todo o ano. Ele não tem sombra nem de variação. Custos variáveis. Agora sim, nós vamos para os custos variáveis. O que são esses custos variáveis? Gastos que variam conforme o volume de produção, como matéria-prima para a fabricação de produtos e impostos pagos à comercialização. Então, esses custos variáveis eu posso também, né, fazer aqui uma projeção futura desses custos. Eu vou fazer uma lista, né, desses custos variáveis e uma projeção futura. A gente tem que analisar e entender o seguinte, que quanto mais aumentar a minha produção, mais aumenta a quantidade de matéria-prima e aumenta também a quantidade de impostos, né, que eu pago aí na comercialização desses produtos. Então é uma coisa que segue, como se diz, segue conforme a dança segue conforme o ritmo, né? Então se aumenta a produção, aumenta impostos. Por isso que a gente fala que é custos variáveis, né? Eu não posso contar que todos os meses esse custo, por exemplo, vai ser de R$100, 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 R$100. Esse mês pode ser R$100, o mês que vem pode ser 200, o outro mês pode ser 300. Por isso que a gente fala de custos variáveis, que ele varia conforme a produção. Aí nós temos aqui despesas fixas. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui nós falamos dos custos fixos, custos variáveis. Agora vamos falar das despesas fixas. As despesas administrativas que não variam de acordo com as vendas e distribuição, como IPTU, IPTU do escritório, prestação de empréstimos, serviços de limpeza e manutenção. Então ele fez uma separação entre custos e despesas, né? Porque os custos são os gastos recorrentes à produção.
E as despesas, elas não são recorrente de produção, né? São despesas administrativas, no caso aqui. E essas despesas fixas também, elas não variam nem de acordo com. Pode ser que tenha uma sombra de variação aqui no IPTU, mas muito pequena. Geralmente a gente joga o mesmo valor para não dar erro lá no final. E as despesas variáveis são despesas administrativas, né, que aumenta ou diminui na mesma proporção das vendas, como na comissão de vendedores. Então, quando a gente fala de custos, a gente fala para custear uma produção, né? O custo, eu posso dizer que ele é semelhante a um investimento, né? Mas a despesa ela não te dá um retorno, como o custo. Por exemplo, eu vou investir em matéria-prima. Vai me ter um custo, porém eu tenho um retorno em cima desse custo. Já a despesa não, despesa ela não traz nenhum tipo de retorno, por isso que a gente fala de custos e despesas. Mas eu não vou entrar muito nesse negócio, senão às vezes vai deixar a cabecinha de vocês meio confundida. Isso aqui é quando a gente vai fazer o balanço patrimonial, geralmente a gente costuma colocar isso dentro do balanço patrimonial. Como é o caso aqui a gente não vai trabalhar balanço patrimonial, aí às vezes fica um pouco confuso para vocês entenderem. Mas vamos entender que são, né, aqui no caso, todas as despesas e todos os custos, vamos dizer que é a mesma coisa para você, porque no final das contas, né, aqui mesmo tudo vai sair do caixa da empresa, tanto aqui nos custos quanto nas despesas. Então vamos entender que é a mesma coisa aqui para não confundir a cabeça de vocês. E os custos fixos também, né? Custos fixos, despesas fixas, custos variáveis, despesas variáveis. Vamos entender que tudo isso vai sair do caixa da empresa e eu preciso projetar isso para o futuro. Não vou separar isso aqui para não confundir vocês. Liste todos os custos e despesas. Nessa etapa é essencial que você contabilize todos esses gastos e faça uma estimativa para o próximo ano. Então tudo isso é gasto, né? Tudo isso vai sair do cofre da empresa, vai sair do caixa da empresa. Então eu preciso projetar isso para o próximo ano. Se estiver fazendo o orçamento geral do planejamento estratégico, você pode dividir os custos por áreas da empresa para facilitar a organização. Como eu disse a vocês, a gente faz uma descentralização desse orçamento para ficar um pouco mais fácil para gerenciar isso lá na frente. Principalmente isso aqui quando se trata de empresas grandes, tá? Empresas pequenas não há necessidade de fazer isso aqui. Geralmente o balanço ou o orçamento é pequeno. Lembrando que esse é um bom momento para planejar cortes e redução de custos e mudar esse cenário para melhorar, se você enxergar essa oportunidade durante a elaboração do orçamento. Então é sempre, né, todo gestor, todo empresário, ele precisa ter essa visão, né, de melhorar, cortar, melhorar, cortar, melhorar. Quando eu vejo um governante falando que não pode, que não vai existir teto de gasto, isso me preocupa muito, né? Porque tem que existir teto de gasto, tem que existir corte, porque senão não existe, né, uma empresa não vai subsistir ou não vai conseguir sobreviver se ela não fizer teto de gastos e se ela não fizer cortes no orçamento. Se ela não cortar, ela não vai sobreviver. Imagina se eu falar, ah, não, vocês podem comprar tudo o que vocês quiserem, né? Nós temos dinheiro sobrando. Então a gente fica preocupado, né, quando a gente vê alguns gestores dizendo, não tem teto de gasto, pode gastar à vontade aí, pode ficar à vontade. Isso geralmente acontece mais dentro da administração pública. Na administração privada, isso é inadmissível, né? Se um diretor de uma empresa vê um gerente fazendo uma coisa dessa, ele manda ele embora na hora. Porque tem que ter teto de gasto, tem que ter controle de gasto, tem que cortar se necessário,
tem que fazer novos investimentos e a gente precisa trabalhar em cima disso. E o momento de cortar gasto, né, de melhorar essa vida financeira da empresa, é no momento de fazermos aqui esse orçamento empresarial. Elaborar esse orçamento empresarial, organizar ele. Então aqui nós temos a oportunidade de fazer com que a empresa cresça. Mas se eu não colocar limites, ela não vai crescer. Então tudo precisa de limite. Nós também temos que ter limites nas nossas vidas. Ou não. Eu posso gastar com o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu posso até ter vontade, né? Mas eu não tenho dinheiro suficiente para isso. E mesmo que tivesse, ele acabaria em muito pouco tempo, né? Porque a gente deseja fazer muitas coisas, gastar com muitas coisas. Então a gente tem que ter controle. A gente não pode sair por aí gastando, né, com qualquer coisa, principalmente dinheiro da empresa, né, o dinheiro público. Bom, vamos aqui. Calcule o ativo fixo. Também é importante que o orçamento empresarial inclua o ativo fixo da empresa, ou seja, seus bens e direitos permanentes, que garantem o seu funcionamento. Existem basicamente dois tipos de ativos. Quais são eles? Ativos tangíveis são os ativos palpáveis, ou seja, bens físicos, como mobília, equipamentos, móveis, máquinas, ferramentas. Tudo isso aqui nós encontramos dentro do balanço patrimonial da empresa. Isso aqui a gente não encontra no fluxo de caixa. A gente encontra no balanço patrimonial da empresa. E nós temos também. Aí a gente não entra muito aqui porque senão vai confundir vocês, como eu disse. O balanço patrimonial já é um outro assunto, já é um outro tema. Muito importante também. Só que não daria tempo para a gente, né, entrar no balanço patrimonial para poder conhecê-lo e extrair, né, todas essas informações. Mas é importante que vocês saibam que o ativo fixo está no balanço patrimonial e são eles, né, a mobília, os equipamentos, no caso aqui dos tangíveis, os palpáveis, né? E nós temos os intangíveis. São propriedades abstratas que não podem ser tocadas, como direito de ordem jurídica, financeira ou econômica. Alguns exemplos de ativos intangíveis são marca da empresa, patente de produtos e tecnologias, direitos autorais e títulos financeiros como ações e contratos. Ou seja, esses ativos intangíveis, muitas das vezes, têm um valor maior que a empresa. Por exemplo, a marca. Tem marca que vale mais do que a própria empresa. Vocês sabiam disso? Acredito que sim, professor. Coca-Cola, por exemplo. Quando a gente fala assim de Coca-Cola, Coca-Cola ela está no mundo inteiro. Se hoje falasse assim, eu vou vender a marca, né, Coca-Cola. A marca Coca-Cola vale mais do que todas as empresas da Coca-Cola, se a gente for colocar ela em questão de vendas, ela vale muito mais. É igual a gente falar assim, o Twitter, né? O que é o Twitter? Se pensar assim, é uma plataforma digital, não é? Só que as máquinas, né, digamos assim, a plataforma, ela não tem um valor significativo. Mas quando a gente fala da marca Twitter, 44 milhões de dólares que foi vendido, está sendo vendido, nem está sendo negociado, 44 milhões de dólares. A marca está vendendo praticamente a marca. Então a marca ela tem muito valor. Se a gente olhar hoje para algumas marcas, né, como sabão em pó Omo, extrato de tomate elefante. O extrato de tomate perdeu muita força nos últimos anos, mas já foi uma marca muito forte. Bolachas Mabel também está perdendo força, mas já foi muito forte. Nós temos aí qual outros produtos? Me lembrem aí, pessoal, que são muito assim que tem uma marca forte no mercado. Gillette, professor. Gillette, Colgate. Gillette, Colgate.
Tá vendo? A gente não vai longe, né? A gente já começa a identificar aí várias marcas, né, que são potentes, que são fortes, né, que têm um valor muito grande. Eu, por um determinado período, quando eu estava na faculdade, que o meu professor falou que uma marca podia valer mais que a própria empresa, eu duvidei, falei assim, nossa, professor, mas é sério? Ele falou assim, é. Por exemplo, nós temos hoje a Perdigão, né? Perdigão, a marca Perdigão. Nós temos a marca Sadia, nós temos a marca Batavo. Se a gente for analisar, qual delas que é mais forte? Primeiro, Sadia, né? Que é a mais forte. Depois Perdigão. Depois Batavo. Geralmente nós temos aqui 3 marcas. Aí se você fala assim, o produto que está dentro da embalagem é diferente? No Muitas vezes passado, não. no, Muitas vezes não, né, professor? no passado foi diferente, mas houve uma fusão entre essas empresas. Então hoje é uma empresa só, chamada BRF. Agora, aí eu te falo assim, você vai ao supermercado, você vai comprar um frango Sadia, digamos que ele está R$ 50. Aí o da Perdigão está R$ 45. E o da Batavo está R$ 35. Aí muitas pessoas vão dizer, não, vou comprar Sadia. Só que eu trabalhei na Perdigão e lá nós comercializávamos os animais, ou seja, os animais entravam no abate na empresa, ia para um tanque chamado griller, chiller, ele passava por uma água gelada, aí ele saía daquele tanque, ia para o empacotamento. Lá eles colocavam um lote de batavo, um lote de perdigão e um lote sadia. Era o mesmo frango, sendo colocado em embalagens diferentes. 3 marcas diferentes, mas era o mesmo frango. E aí a pessoa vai ao supermercado e pensa que está comprando um frango diferente. E não está. É o mesmo frango, só muda a embalagem. Mas ela está comprando pela marca e não pela qualidade que está dentro da embalagem. Porque a qualidade é a mesma. Entenderam? A marca ela é muito importante para a empresa. Por isso que muitas empresas, né, ficam interessadas em comprar marcas. Porque fazer uma marca dar certo, fazer uma marca entrar numa comunidade ou fazer uma marca ser conhecida fica muito caro, né? A gente sabe aí que por exemplo, a Rede Globo, para você colocar uma marca lá na Rede Globo para poder fazer um comercialzinho da sua marca lá, nada você vai pagar ali por uns 30, 40 segundos, R$ 800 mil. Então custa muito caro o marketing, né, de uma marca. E quando essa marca fica conhecida, né, como nós temos hoje, essas marcas que nós citamos, Coca-Cola, Gillette, Colgate, Extrato Elefante, sabão em pó Omo. Então, quando a marca ela atinge um conhecimento como essas marcas aí atingiram, né, elas custam muito caro. E aí, quando a gente fala para calcular aqui os ativos fixos, a gente coloca tudo isso, né, nesse orçamento, para a gente saber ali no final quanto que realmente a nossa empresa tem disponível, se tem como fazer novos investimentos ou não. E quando uma empresa ela vai fazer um financiamento, ela precisa desses dados, né? O banco ele solicita esses dados. Sem esses dados, o banco não faz nenhum tipo de financiamento para a empresa. Planeje os investimentos. Se um dos objetivos da sua empresa é crescer, os investimentos precisam estar presentes no seu orçamento empresarial. Isso é que eu falo. A gente precisa analisar de forma criteriosa tudo que está acontecendo no nosso mundo, né, no nosso país. Os orçamentos que existem
hoje, dentro dos orçamentos, existe investimentos para crescimento ou não? Temos que analisar, porque precisa ter investimentos. Se uma empresa não tem investimentos, ela vai ficando para trás. Ela não vai crescer. Ela precisa de investimentos. Você pode se planejar para investir na abertura de uma nova filial, na compra de novos equipamentos, ampliação do quadro de colaboradores, implementação de novas tecnologias, entre outros projetos. Aí entra a análise de investimento, né, que nós estudamos aí no tema passado. E aí nós vamos o quê? Analisar qual é o melhor investimento para a minha empresa, para o futuro da minha empresa. Como que estão os meus equipamentos? Meus equipamentos estão bons? Né? Estão ultrapassados? Meus computadores estão bons? Estão ultrapassados? Como que está o sistema operacional da minha empresa? Eu tenho um sistema bom que atende às minhas necessidades, eficiente. O meu quadro de colaboradores, como que está? Eu preciso investir em novos colaboradores, eu preciso investir em treinamentos, né, para os colaboradores que eu já tenho. Eu costumo dizer que a Comigo, né, eu creio que vocês conhecem a Comigo. Uma das grandes vantagens que a Comigo tem em relação a muitas empresas aqui da nossa região é que a Comigo ela investe nos seus colaboradores. Ela investe muito dinheiro nos seus colaboradores. Ao invés dela contratar um cara especialista em uma determinada área, ela pega um dos seus colaboradores e torna ele especialista daquela área. Então ela tem crescido muito e esse tem sido um ponto muito forte da Comigo. Né? Eu conheço muitas pessoas dentro da Comigo que conseguiram grandes oportunidades. Né? A Comigo investiu muito nessas pessoas para que elas se tornassem especialistas em determinadas áreas ali dentro da empresa. Então, a empresa que faz investimentos nos seus colaboradores, ela tem uma tendência de crescimento maior que as outras empresas ou maior que os seus concorrentes. Então, é muito importante, eu sempre falo que é muito importante, né, valorizar as pessoas, valorizar os colaboradores, valorizar as pessoas que fazem parte do meu quadro funcionário, porque todas as pessoas têm, né, você olha para um quadro funcionário de 50 pessoas, você vai encontrar vários talentos ali, mas você está à procura deles? Quando você faz esse planejamento de investimento, você está analisando os seus colaboradores para dar a eles oportunidades? Quantas pessoas saem da empresa porque não tem oportunidade dentro da empresa? A pessoa se qualificou profissionalmente, porém não conseguiu uma oportunidade. Ela vai procurar em outra empresa, porque a empresa que ela trabalha não abriu essa oportunidade para ela. Aí nós vemos aí que há muitas empresas, né, que têm uma rotatividade de funcionários muito grande, porque não dá oportunidade para os colaboradores que ela tem. Ela prefere contratar de fora do que dar oportunidade para alguém que está dentro. Isso é um erro que uma empresa comete, infelizmente. Também penso assim, viu, professor? Porque se a empresa valoriza os seus colaboradores, né, com certeza ele vai vestir a camisa. E o que ele puder fazer para que essa empresa cresça, ele vai fazer, né? Porque os dois caminham juntos, né? Agora, quando a empresa só quer ver só, né, benefício, benefício, não valoriza, descarta com facilidade, né? Ela só vai ter prejuízo, né? Porque eu acredito que se a rotatividade for grande dentro de uma empresa, vai gerar prejuízo, né? Aqueles acertos de conta, gasto para contratar funcionário, né? Então, vejo desse sentido também. Exatamente. Né? Gera muitas despesas, porque você precisa gera despesas, né, com demissão, gera despesa com contratação, gera despesa com treinamento. Então, tudo isso vai para o caixa da empresa.
Então, se a empresa investe nesses colaboradores, pensa um cara que entrou na empresa na produção, ganhou oportunidade, cresceu, tornou-se um gerente da empresa. Esse cara, ele conhece todo o processo da empresa, desde a produção até o cargo de gerente. Ele sabe qual é as dificuldades que todo mundo passa ali dentro. Ele conhece a empresa por dentro e por fora. Ele vai ter uma acessibilidade para poder tomar as decisões pautada no conhecimento que ele tem, porque ele já trabalhou, né, como operador, já trabalhou no chão de fábrica, ele já trabalhou naqueles locais, então ele conhece os locais. Ele sabe onde precisa fazer investimento, ele sabe quais são os gargalos, ele conhece a empresa de início ao final. Então esse cara ele vai vestir a camisa e ele vai ser uma solução para a empresa. Agora você traz um gerente lá de fora que não conhece a empresa, que não conhece os colaboradores, que não conhece a linha de produção, que não sabe o que passa ali dentro. O cara veio de fora. Então a dificuldade para esse cara se adaptar à empresa vai ser muito grande. Talvez isso leva 5 meses, 6 meses e até anos para ele se adaptar à empresa, para ele poder gerir a empresa ou tomar algumas decisões. Então isso é perca de dinheiro para a empresa. Então, a empresa que investe nos seus colaboradores, ela cresce. E aí nós temos o exemplo da Comigo, né? Que está aí crescendo de forma extraordinária. De modo geral, as empresas podem investir a partir do seu capital próprio, destinando uma parte ao lucro líquido para os projetos de expansão do negócio ou buscar capital externo para esse fim. Então, tem empresas, né, que está tendo lucros extraordinários, ela pode fazer investimento com seu lucro líquido, ou seja, aquele lucro que sobra ali no final da ponta, depois de tudo pago, né? Depois que paga todas as despesas, tudo que a empresa gerou ali de despesas, de investimento, aí sobrou o lucro líquido, aí ela pode fazer investimento com esse lucro líquido, ou ela pode, talvez se ela não tem esse lucro, né? Se ela não teve esse lucro, ela pode pegar um financiamento em um determinado banco para fazer um investimento, aumentar ali a sua unidade ou fazer um investimento em um novo negócio. Nesse caso, há duas alternativas: buscar crédito junto ao banco ou instituições financeiras, assumindo uma dívida, ou buscar investidores interessados em se tornar acionistas da empresa. Bom, nós temos aqui duas opções: ou eu busco financiamentos ou eu vendo parte da minha empresa, né, para algumas pessoas que porventura têm interesse em investir no meu negócio. Agora, depois que nós temos todos esses dados organizados, né, depois que nós temos todos os dados, agora é só organizar isso numa planilha ou software. Geralmente as empresas maiores elas têm um software e isso já está organizado dentro do sistema. O sistema é inteligente. Quando a gente fala de um software, o sistema ele é inteligente. Então ele vai captando as informações ali diariamente. Então quando chega no final do trimestre ali ou no final do ano, ele já tem todas as informações disponíveis ali para os gestores para que eles possam tomar as decisões. Então ele vai ter tudo ali na sua mão, né? Tudo que a empresa tem, tudo que a empresa possui, ele já vai ter um relatório completo. O software ele faz isso, né? Agora, se você for fazer isso numa planilha do Excel, você vai ter um pouco mais de dificuldade. No caso das empresas pequenas, né, pode sim estar fazendo, né? Uma farmácia, um restaurante, um pit dog, pode estar fazendo isso aí, né? Um supermercado pequeno pode estar fazendo isso daí no Excel. Mas as maiores empresas, os maiores supermercados, né, vai ter que fazer isso no software. E o software ele vai ajudar muito nisso aí. Agora que você já projetou suas receitas, custos, despesas, investimentos, só precisa organizar todas as informações na planilha ou software, ou ferramenta da sua preferência, como mencionado anteriormente. Se quiser um processo mais ágil e eficiente, a melhor opção é ter um sistema de gestão empresarial com recursos, né, de controle financeiro e automação das tarefas. Isso aqui
né, quando a gente tem um software aqui bem organizado, a gente pode fazer, né, esse gerenciamento aqui de automação das tarefas e tudo dentro do software também, né? Já existe algum software que traz tudo isso incluso e facilita a vida aí das empresas. A importância de acompanhar e revisar o orçamento. Depois de fazer o orçamento empresarial, começa o trabalho de monitoramento e revisão contínua das metas. Ou seja, eu vou ter o meu orçamento, né? E agora nós vamos trabalhar para que esse orçamento seja cumprido. Nós vamos trabalhar para que esse orçamento, né, seja levado ali a sério pelos colaboradores, pelos gestores, pelos gerentes. Nós vamos trabalhar em cima desse orçamento. Aí tem que ter, né, um acompanhamento diário para saber se precisa fazer algum ajuste, se precisa fazer alguma mudança. Afinal, não adianta fazer um planejamento orçamentário detalhado e abandoná-lo na gaveta, né? Então, nós temos que acompanhar esse orçamento. Não adianta eu fazer o orçamento e deixar ele lá abandonado ou guardado, né? Vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver nada. Então, eu preciso fazer, eu preciso elaborar, porém eu preciso estar atento, né, observando cada parte desse orçamento a cada dia. Eu preciso acompanhar, né, diariamente esse orçamento para saber se está sendo feito ou não, se estamos cumprindo as metas ou não, se nós estamos atingindo os objetivos propostos ou não, né? Se houve um imprevisto no meio do caminho e eu preciso tomar uma decisão rápida para poder sanar alguma sangria que teve ali no meio do caminho, no meio do procedimento. Né? Vai que acontece algum acidente ali trágico na empresa, para a produção durante um dia inteiro, né? Quebra uma máquina para a produção durante 2 dias, e aí eu preciso tomar algumas decisões, né, o mais rápido possível para que o meu orçamento seja cumprido, para que as minhas metas sejam atingidas. Ok? Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Alguma dúvida? Comentário? Para mim tá tranquilo, Sugestão? professor. Entendendo. Alguma sugestão? Alguma complemento? Às vezes você quer falar algo sobre o conteúdo de hoje, sobre esse orçamento. Porque agora nós já temos um orçamento pronto, né? No caso aqui, nós temos todas as dicas para fazer esse orçamento e após esse orçamento estar pronto, aí nós temos que seguir, né, um passo a passo. É como se você traçasse um caminho, né? Você traçou um caminho onde você quer chegar. Ah, vamos lá na cachoeira tomar um banho. Como que faz para chegar na cachoeira? Então vamos desenhar um mapa para vocês chegarem na cachoeira. E aí desenha o mapa, né? E aí fala, olha, você tem as placas que vai te indicando, né, a trilha para que você não se perca. Aí eu tenho o mapa e tenho as placas de indicação. Pode acontecer, né, da pessoa sair da trilha. E aí ele vai conseguir chegar nas cachoeiras? Não, ele não vai. Mas se ele caminhar na trilha, né, conforme o mapa que foi feito, conforme as placas de orientação, ele vai conseguir chegar na cachoeira. Né? Não é diferente, né, do orçamento empresarial. Nós traçamos aí uma meta, nós traçamos o caminho e agora nós temos que trabalhar para que isso seja cumprido, para que isso seja feito, para que isso no final traga um resultado positivo para a empresa. Então eu agora já tenho tudo projetado, é só seguir o mapa, é só seguir o caminho. Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos encerrar a aula de hoje. Tranquilo, professor. Então tá beleza, vamos encerrar a aula de hoje. Na próxima aula eu vou estar passando uma atividade para vocês. Bom descanso, tenha aí um excelente final de tarde. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, professor. Boa tarde a todos aí.